Boa tarde, a gente é do estúdio fictício Medusa Studios. A gente veio aqui para apresentar o jogo Gold Lust, Lama, Ouro e Ambição, a Humanidade em Seu Limite. Aqui vai passar a apresentação. Eu posso... Ele é um jogo do gênero Simulator, também Visual Novel e Point and Click. A gente pensou em lançar ele primeiro para PC, na plataforma Steam, depois portar para consoles e, por último, para mobile. Ele é um jogo que se passa no maior garimpo a céu aberto do mundo, onde você administra um pequeno barranco e muitas vidas como meia praça. Meia praça é o termo usado para o seu cargo, que fica entre o dono do barranco, que era conhecido como capitalista, e os mineradores, que receberam o apelido de formigas. Você trabalha no auge a decadência da Serra Pelada, então é inspirado na Serra Pelada, entre os anos 80 e 90, e o seu objetivo de dia é gerar lucro para si mesmo e para o seu chefe, e de noite conviver com os outros trabalhadores e as consequências das suas escolhas. Gold Lust é um simulador que retrata a ganância humana, enquanto convida o jogador a testemunhar o processo de desumanização pela busca do ouro. As nossas principais referências são Death and Taxes, Papers, Please e Disco Elysium. Death and Taxes e Papers, Please são simuladores e Disco Elysium é um RPG. Em Death and Taxes e Papers, Please, a gente planeja ter um loop de gameplay parecido nesse turno de dia, porque ambos têm isso de fazer escolhas em um escritório e ler papelada para você tomar decisões que acabam afetando a narrativa. E em Disco Elysium, a gente planeja ter uma mecânica de gameplay focada em diálogos, estilo visual novel, e numa perspectiva isométrica, quando você vai falar com o pessoal em que você afetou, né, suas decisões. O nosso diferencial vai ser que a gente vai abordar um período aí da história brasileira que nós pesquisamos não é amplamente abordado na mídia como um todo, e também vai fazer o jogador, tal qual outros jogos que a gente faz coisas duvidosas, ele vai fazer o jogador duvidar das próprias ações, né? E também, né, fortalecer a cena. Então, as principais mecânicas que a gente desenvolveu é uma mecânica que vai ser durante o dia e à noite, é cíclica, onde durante o dia você vai receber na sua mesa documentos, atas, pautas, enfim, e a partir disso você vai ter a sua tomada de decisão, onde você vai privilegiar ou algum grupo, mas em si buscando ou almejando mais lucro, tanto para assistir quanto para o capitalista, que é o seu chefe, e durante a noite você vai ter períodos de convivência entre os trabalhadores, porque os meia-praças, eles muitas vezes estavam também nessas cidades, vilarejos do garimpo, onde você vai acabar lidando e convivendo com esses trabalhadores super explorados, tentando de alguma forma conciliar esses dois mundos que você está incluso. Falar um pouco das referências estéticas, a gente está usando bastante a referência do trabalho do Sebastião Salgado, que em 1986 fotografou durante 30 dias a Serra Pelada, e o brilho não ajuda muito aqui, mas dá para ver assim o caos e tipo como de fato parece um formigueiro, e assim, a miséria humana exposta de uma maneira assim muito brutal. Isso aqui são mais algumas fotos dele aí, ali os barrancos, e a gente traz também um pouco da obra do Bosch, que é um pintor do século XV, que retratava também, assim, de maneira meio surreal, um pouco também da miséria humana, dos pecados e dessa ambição que a gente tem. Então, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, esse lado de desumanizar e trazer um pouco do surrealismo está bem presente na obra. E a obra do Franz Kafka, que a Metamorfose, né, que o humano vai aos poucos se tornando de fato um animal, né, nesse caso a barata. Aí aqui um pouco da estética do que seria a mesa de trabalho, né, baseada ali no Death and Taxes, e um pouco dessa vista isométrica do que seria do turno da noite na cidade. Essas também são as nossas referências visuais para os personagens. Então, esse seria o antes da metamorfose, o capitalista, os trabalhadores. E esse seria o depois, então, quando eles têm, já no ato 3, que a Lara vai falar,
mais sobre, eles já completaram esse processo de metamorfose e se transformaram em animais. Então, a nossa narrativa ela é dividida em 3 atos. No primeiro ato, Promessas de Ouro, a riqueza é possível, a gente vai abordar a época de prosperidade, o início da exploração da Serra Pelada, que se passa no período de 1980 a 81, onde as pessoas estavam começando a chegar, você como jogador acaba de chegar lá, e as pessoas realmente acreditam nesse sonho da riqueza. No ato 2, pisando no formigueiro, para ter ouro tem que derreter, você começa a ver já os sinais de decadência do lugar. A gente tem um gap temporal e a gente vai para o período de 1987 a 1988, quando aconteceu uma grande greve de verdade na Serra Pelada, então a gente traz esse início de um motim, digamos assim, desses trabalhadores, e dependendo das decisões que você fez, é quão ruim vai ser o seu ato 3, que é o preço da ganância perdendo a humanidade. Ali é bem o final da Serra Pelada, o anos 1990 a 91, onde, como a gente já adiantou aqui, as pessoas começam a literalmente se transformar em animais. Os trabalhadores em formigas, os capitalistas em gafanhotos, porcos e assim por diante. Pode passar, por favor. Então, esse é o nosso roadmap do projeto, onde a gente dividiu o primeiro ato seria a pré-produção, ela demoraria 2 meses, a gente estaria fazendo a criação do conceito, do GDD e da primeira prototipagem. Após 2 meses, a gente iria para a produção early, que seriam mais 3 meses de desenvolvimento, agora já focando no protótipo inicial, e para a gente poder fazer a prototipagem e a testagem das mecânicas principais. Então, a gente passaria para a produção de fato, produção full, que seriam durante 2 anos, serão 24 meses, e após 6 meses a gente teria a entrega de um vertical slice, e assim que ela fosse finalizada, a gente iria para a alpha, onde teria, obviamente, a produção, polish, QA, e aí depois viria, após esses 6 meses em alpha, a gente disponibilizaria uma beta durante 3 meses, onde a gente não só disponibilizaria o jogo, a versão beta, mas também a gente está fazendo o processo de porting e revisão do projeto, aí então chegando no lançamento. Entrando na parte do nosso orçamento, a gente está planejando precisar de 2 programadores, 2 artistas, um animador, um produtor, um game designer, um designer de narrativa, uma pessoa para o UI e um sound designer. Nem todos, na verdade a grande maioria, não vão ficar por 38 meses totais do projeto, só o programador e os programadores e o produtor devem ficar. O restante, alguns ficam durante o começo até o lançamento do projeto, outros então mais para o finalzinho. Mas o nosso total de orçamento com a equipe, já pensando numa margem de 15%, caso tenha algum imprevisto, seria de R$ 1.340.900. Já a parte de licenciamento e ferramentas, a parte externa, a gente está pensando em usar o Unity Pro, é uma assinatura da Adobe CC, e também a gente usaria o servidor Git Cloud, totalizando aí R$ 57.100. E também para localização de português para inglês, e a gente também vai precisar do QA, uma assessoria jurídica e uma assessoria contábil, totalizando aí R$ 25.000. E também a taxa de publicação na Steam, uma ajuda para o marketing, vídeo, trailers, press kit e redes sociais, e um stand no evento nacional, por exemplo, a Gamescom, custando R$ 15.000, e tudo isso a gente totalizou R$ 1.760.265. Como ele falou, a gente precisaria desse R$ 1.700.000, e a gente, na parte de precificação prevista, a gente colocaria a R$ 40 no Brasil e a $20 para vender no exterior, para conseguir dar uma ancoragem do preço nacional, e a gente estaria tirando em valor líquido R$ 28, baseado na taxação da Steam. Então, para a gente chegar no nosso break-even point, que é quando o jogo se paga, a gente precisaria vender aproximadamente 61.000 cópias. Nós somos da Medusa Studios, nós criamos narrativas reflexivas, mecânicas provocativas e jogos que levam a cultura nacional para gamers brasileiros e internacionais. Nós somos um grupo de 6 pessoas, o João não pôde vir hoje, mas ele fez parte de todo o processo. A gente deixou os cargos que a gente tem interesse, e a gente, quando estava debatendo, o professor fez uma provocação que a gente podia escolher ser indie, A, AAA, e a gente é A, o jogo é um pouco mais caro, e a gente se permitiu sonhar, pelo menos, no curso. É isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Vamos lá, feedbacks. Feedbacks.
Vamos voltar, né? Obrigado. Galera, o projeto tá muito da hora. Eu queria fazer esse vídeo. É muito legal mesmo. Realmente é um jogo que... beleza. Obrigado. Tá tomando raio laser agora? Fica ali tomando raio laser. Bom, o projeto ele realmente está muito legal. Eu curti muito. O projeto em si é uma coisa que eu queria fazer. E como vocês falaram, esse jogo realmente não é um jogo que... Ele precisa de muita coisa. Ele não é um jogo que dá para fazer tão simples assim. Pela estética que vocês trouxeram e tal, realmente é um jogo que tem que ser um estúdio indie mesmo. Seria complicado a não ser... E até vocês viram o valor que vocês trouxeram realmente está dentro. Eu acho que ali o valor tá realmente o custo desse jogo seria mais ou menos isso mesmo. E aí a gente, não é que ele não seria para um estúdio indie, né? Eu nem acho que talvez para um estúdio A, mas um estúdio indie experiente. Então a gente está ali entre o indie e o A mesmo. Só uma coisa que eu pedi para voltar só no slide do tempo. Agora eu vou jogar na cara de vocês ali. Só achei que o produção full, colocar ali, tipo, 24 meses, eu acho que dá uma confusão quando você for apresentar. Porque o Vertical Slice tá depois do produção full, então, tipo, fiquei meio confuso só nisso, do tipo... Que vai ser entregue, né? Tipo, depois da produção vai vir o Vertical Slice, e o Alpha e o Beta e tal. Aí na hora de mostrar, o que eu aconselho seria, tipo assim, a produção, tipo... O lançamento, talvez você colocar o full, mas esses pequenos marcos igual os primeiros, do tipo, tantos meses, até o alfa, por exemplo, quantos meses até o alfa? Seriam 6 meses até o alfa? Então, até o beta, mais 3 meses? Então, aí, 24 meses, tipo, lá pra frente. Isso. Uhum. Mas eu entendi um pouco. Ficou meio... Visualmente. Porque aí, tipo, eu entendo que a produção... Talvez se o Vertical Slice estivesse antes do produção full, daria para entender que a produção encaixa os 24 meses. Mas fora isso, vocês explicaram bem o projeto, acho que todo mundo conseguiu entender bem o que rolou. A apresentação no geral foi bem também, vocês falaram bem. O visual também ficou muito bom. E eu curti. Realmente eu acho que é um jogo produzível, o valor, as coisas todas estão muito dentro de uma realidade de verdade. Assim. Nada. Parabéns por toda a pesquisa, cara. Agora eu queria ter 1.700.000. Eu queria ter 1.700.000.